Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, queridos ouvintes. Está começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Pelas ondas da Ilha do Amor FM 106,3. Estamos de volta aqui com todo o gás em 2020, muitos programas, muitas novidades, inclusive agora, a chegada de um novo locutor na equipe. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde, Isabela, prazer imenso estar aqui compondo essa equipe, E nesse ano de 2020, nós temos mais novidades para o programa e nós temos muitas coisas que o ouvinte, no passar do tempo, vai percebendo que vai haver modificações no programa. Verdade. Pois, Fernando, seja muito bem-vindo. Vamos estar hoje na locução eu, Isabela, e o Fernando Brito aqui com a gente. E a gente vai ter um programa hoje muito especial, falando sobre um tema que mexe muito com as famílias, que é o Evangelho no Lar. E para isso a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Carlos Martins. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estarmos presentes nesse programa, que eu acredito o seu primeiro programa do ano de 2020, trazendo esse tema de grande relevância, que é o Evangelho no Lar. E, é um clima para a gente começar mesmo 2020 aqui com um pontapé inicial, um pé direito. Eu trouxe também uma convidada especial para falar sobre essa temática, que é a minha querida mãe Isabel. Seja bem-vinda aqui nesse programa, nossa participante mais ativa, não, Souza? Com certeza. Boa tarde, galera. Tô aqui, viu? Quebrando protocolo, como sempre. E aqui na parte da produção, a gente tem hoje aqui o Souza, o Raimundo, o Léo, a Irineia, dando aqui um suporte, a Marlove aqui com a gente, pra gente começar o programa. E hoje, como sempre, a gente vai trazer aquele momento de reflexão com, hoje, a voz do Fernando, hein? Ouça agora, momento de reflexão. Teu irmão e tu tens necessidades e expectativas que resultam no mecanismo das leis do progresso, que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões, dentro de tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerá decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme suas próprias resistências e conquistas. Se considerares o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir, senão oferecer, liberando-o das tuas contrições emocionais, vê-lo crescer e avançar, proporcionando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostaria que agisse bem em relação a ti e faz-o desta forma. Se te falecem as formas e as mágoas, a ira, o ciúme, a revolta buscam alojamento em ti. Ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual a tu, todos são aprendizes da vida.
torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando e corrigindo-los, e retificar-se interiormente. Amplia tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal em favor do que ainda te detém na retaguarda ou te passarão à frente e talvez se esquecerão de ti. Nunca ponha as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu sabes como agir, pois conhece o bem e ele talvez ainda não. Uma boa tarde. Tivemos agora então uma linda mensagem do Espírito Joana de Ângeles no livro Deus, e com a leitura, né, do nosso querido Fernando. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. E agora são 17 horas e 14 minutos e nós estamos aqui no estúdio da Rádio Ilha do Amor FM. Olha, Souza, tu não bagunça esse programa aqui, produção. E vamos aqui de volta, né, trazendo aqui o nosso convidado dessa tarde, o Carlos Martins, que vai conversar com a gente hoje sobre um tema muito especial, que é uma prática muito comum entre os espíritas, que é o Evangelho no Lar. Então, Carlão, entrando diretamente aqui no tema, para as pessoas que não sejam espíritas, que estejam ouvindo a gente nesse momento, nossos, né, ouvintes que estão em casa, que estão no carro, no trânsito nesse momento, a gente poderia falar de forma mais simples o que seria o Evangelho no Lar? Pergunta muito pertinente. Essa semana, uma pessoa que não é espírita me perguntou o seguinte: vocês espíritas só tratam desse Evangelho de Kardec? E eu precisei responder para ela que não existe o Evangelho de Kardec. Nós tratamos do mesmo Evangelho de Jesus, dos mesmos evangelhos que trazem a biografia de Jesus, que trazem as lições morais. Então, na verdade, nós somos cristãos, assim como outras religiões também o são. E Jesus é o nosso modelo, é a nossa referência de homem de bem. Então, quando nós tratamos do termo estudo do Evangelho, na verdade é uma metáfora para nós estudarmos a moral do Cristo, para que nós tragamos para a nossa vida esse grande exemplo de homem, de amor incondicional, de prática, de vivência próxima até com os inimigos que ele deixou de legado para as nossas vidas. O estudo do Evangelho, na verdade, deveria ser melhor empregado com a ideia de espírito do ensinamento, melhor, estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, por isso que é tão relevante nós tratarmos dessa ideia de reservarmos um momento na nossa semana para nós entrarmos nesse Evangelho de Jesus, para nós entrarmos nesses ensinamentos que ele nos legou, que servem para que nós nos aproximemos das ideias de amor incondicional. E essa ideia de evangelho, tu falou do estudo do evangelho. Eu sei que os centros têm essa prática de estudo do evangelho. Inclusive você no Eurípides é um dos coordenadores do estudo do evangelho, que acontece no Eurípides. Aí a pergunta é, como foi esse transporte desse estudo do evangelho dentro do centro espírita para as casas das pessoas? Interessante, porque o mesmo modelo, o mesmo roteiro do estudo que é feito no centro espírita, na casa espírita, um estudo que nós chamamos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse tema porque nós usamos como referência o terceiro livro da doutrina espírita, que é o livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Leva-se esse mesmo modelo do estudo feito na casa espírita para as casas das pessoas. É como se nós levássemos para as casas das pessoas a oportunidade de fazer esse estudo em família. É muito importante a participação das famílias nos estudos do Evangelho, porque serve como harmonização familiar, serve como aproximação familiar, serve como estreitamento dos laços de amor familiar. Os ouvintes que estão participando do nosso programa, ouvindo nessa sintonia,
Gostariam de saber, assim, qualquer pessoa, qualquer família pode fazer o Evangelho no Lar? Bem, nós estamos apresentando nesse momento um modelo que é o modelo espírita. Mas será que qualquer família pode? É claro, independente de qual religião for. Você pode escolher um livro relevante da sua religião. Você pode escolher um livro que seja referência, balizar da sua religião e utilizá-lo como um momento de discussão, de reflexão, tanto para uma introspecção, um autoconhecimento baseado nessa referência da sua religião, quanto também para essa função de aproximação familiar. Então, qualquer um pode fazer algo semelhante, independente de qual religião faça parte. Então, melhor que se trate com a Bíblia, né? Esse Evangelho. Se for, por exemplo, cristão, Cristão, a Bíblia é protestante, adequada. Se né? for protestante, que também é uma religião cristã, se for evangélico, que também é uma religião cristã, pode muito bem abraçar a Bíblia e abri-la em uma maneira sequencial e tratá-la nesse encontro familiar. Certo. E você vai, durante o programa, explicar aqui passo a passo para o ouvinte. Isso, nós vamos apresentar um roteirinho, que é um roteiro ideal a ser seguido, para que esse estudo se faça de maneira mais harmoniosa possível. Agora, um outro questionamento que talvez as pessoas se façam é, às vezes na família, aquela pessoa é a única pessoa que é espírita. As outras pessoas na casa, de repente, não têm nenhuma ligação religiosa, ou não gostam, não têm interesse. A pessoa deve fazer só? Pode fazer sozinha. Se ela, no ambiente familiar, somente ela tem esse interesse de se aprofundar nas palavras do Mestre Jesus, ela pode sim fazer sozinha. Quem sabe isso sirva de exemplo, se for algo feito com disciplina, com afinco, com determinação, sirva de exemplo para os outros membros da família depois se sentirem incentivados a participar também desse momento. É possível que se faça só? É sim, não há nenhum impedimento. É melhor do que não fazer, tá? É melhor fazer sozinho do que não fazer de jeito nenhum. Carlos, e quando os membros da família começam a fazer esse evangelho, surge aquela vibração, aquela união entre o pessoal da casa? A ideia principal do estudo é essa, do momento é esse, do encontro do Evangelho no Lar é esse, é criar um clima de harmonização, é criar um clima de serenidade familiar, baseados no exemplo de Jesus. Vejam só, através do estudo de Jesus, através do estudo legado por ele, através das suas palavras, dos seus exemplos, você consegue criar uma harmonização, uma sintonia familiar que vai servir como estreitamento de laços. Pode não parecer, para quem não pratica, pode parecer estranha a ideia de que uma simples reunião durante um momento na semana, por alguns minutos, tem esse efeito, mas eu garanto, tem. Para esclarecer mais para os nossos ouvintes, assim, esse evangelho pode ser diário, semanal, mensal, como é que é? O recomendável é que seja um dia na semana. Por quê? Porque procura-se reunir o grupo familiar para aquele momento. Então, as pessoas nem sempre têm a disponibilidade de horário para o encontro acontecer diariamente. Certo. Existe um filho que está na escola no horário, existe um irmão que está em outro horário, o pai está no trabalho, a mãe está no trabalho. Geralmente, o dia mais adequado é o fim de semana, um sábado ou domingo, onde todos estão em casa. Então, se escolhe aquele momento específico, nós vamos nos reunir todos os domingos às 5 da tarde, por exemplo. Então, a família se reúne ali para fazer esse momento de entrada no Evangelho do Cristo. Carlos, porque na doutrina espírita a gente percebe, para quem não é espírita e tal, às vezes até estranha quando chega inicialmente nesse contato com a doutrina. Tudo existe um certo rigor com relação ao horário, né, a cumprimento. E aí a gente vê que no Evangelho a gente meio que tem um tempo pré-determinado, um tempo que a gente não deve extrapolar. Falando um pouquinho sobre essa ideia do tempo, por que também esse rigor de ser sempre aquele dia e aquele horário? Eu me recordo das recomendações de Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Certa vez, Emmanuel precisou dizer para Chico Xavier: disciplina
disciplina, como recomendação para que ele se condicionasse ao trabalho do bem. Então a questão do horário, ela serve também como exercício de disciplina. Nós nos programamos para aquele momento, para aquele instante na semana, nós estarmos entregues às ideias do Mestre Jesus. Então serve como disciplina e serve também como uma programação para os companheiros do plano espiritual também estarem conosco naquele momento. É importante que nós entendamos que, apesar de ser um encontro que tem como objetivo reunir a família material, a família encarnada, também outros irmãos do plano espiritual se fazem presentes naquele momento. Então, quando você mantém essa disciplina de horário, esses irmãos também se programam para estarem conosco lá. Ok, agora a gente vai dar um rápido intervalo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. E agora são 17 horas e 29 minutos. Estamos de volta com mais um programa, o que é o Espiritismo. Hoje, tratando do tema Evangelho no Lar, com o nosso convidado, Carlos Martins. Para você, ouvinte, que está acompanhando a gente, quer participar, quer tirar dúvidas, basta ligar para a gente no telefone 3244-0864. 3244-0864. A gente aqui nesse retorno, antes da pergunta do Fernando, eu vou logo colocar aqui aquele questionamento que a gente conversava aqui nos bastidores. Tem diferença entre a prática do Evangelho no lar para uma prece, por exemplo? Digamos que sim. Apesar do momento do Evangelho ser um momento que também serve de harmonização, de serenização para o espírito, inclusive nesse momento se recebe bons fluidos dos nossos parceiros da espiritualidade, a prece é um momento que ele pode ser, caso seja uma prece pública, é um momento da prece pública, geralmente é utilizado em um evento espírita, no estudo espírita, e ele tem a finalidade de preparar aquele momento espírita ou finalizar aquele momento espírita. E quando a prece é feita na intimidade da pessoa, serve como um momento de conversa íntima com Deus, com o Mestre Jesus, com o seu anjo da guarda, com as entidades da espiritualidade que ela acredita. Então, a prece, ela tem esse critério bem diferente do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar é um momento onde você vai buscar, dentro da história do Mestre Jesus, dentro da biografia do Mestre Jesus, os seus ensinamentos. E você vai debater esses ensinamentos com os companheiros que estão com você nesse estudo, ou você vai refletir intimamente, caso você esteja sozinho, a respeito daqueles ensinamentos. Então, a finalidade é diferente, apesar dos efeitos, em muitos casos, serem parecidos. Então, a prece pública, ela tem uma finalidade, a prece íntima tem uma finalidade que guarda alguma semelhança com a prece pública, mas o estudo do Evangelho, ele tem uma outra finalidade, que é trazer o ensinamento do Mestre Jesus para dentro da nossa vivência. Ou seja, a prece é um elemento que está contido dentro da prática do Evangelho. Justamente. Carlos, até agora os nossos ouvintes ficaram escutando tua explanação do Evangelho no lar. Nós vamos ter que começar a abordar o passo a passo, né, para ele já ir se familiarizando com a prática. Como assim, tudo a gente começa engatinhando e depois é que se dá os passos, né? Isso mesmo. Bem, eu penso que o mais difícil do Evangelho do Lar é definir o horário onde todos os familiares podem participar. Esse, ao meu ver, é o mais difícil, o ponto mais difícil, o aspecto mais difícil. Definir família, participantes, em que horários nós vamos ter a disponibilidade de estarmos todos juntos para fazermos o estudo do lar. Tendo definido esse horário, todo o resto vai caminhar com muito mais fluidez. Definido o horário, existe um processo de preparação para a prática do Evangelho no lar. Nós não podemos nem sugerir que seja final de semana ou durante a semana, porque cada família tem as suas peculiaridades, justamente. Por exemplo, existem famílias que alguns parentes trabalham justamente no fim de semana.
Por exemplo, quem trabalha com entretenimento, às vezes passa o fim de semana ocupado. Então, o melhor horário seria durante a semana. Então, tendo definido esse primeiro momento de horário, o resto vai caminhar com mais fluidez, eu garanto. Então, feito isso, o outro processo de preparação qual é? É a harmonização para o estudo. Como é que é feita? Você escolhe uma leitura para ser feita antes do início do estudo. E também é possível se utilizar de algo que nós espíritas chamamos de fluidoterapia. Como? Você pega um reservatório com água e coloca esse reservatório com água no local onde vai acontecer o evangelho no lar. Por quê? Porque essa água ela vai receber uma energia positiva, uma energia salutar vinda da espiritualidade que depois vai servir para energizar com esses bons fluidos os participantes do estudo. Então, o ideal é que você coloque uma quantidade ali que cada um possa beber, cada participante, um copinho de chá. Se sobrar, depois do estudo, você pode reservar esse reservatório com água para ser tomada depois, durante a semana, porque aquela água estará energizada. Nós sabemos que, isso é comprovado cientificamente, que a água ela é um grande acumulador de energia, ela é um grande transportador de fluido positivo. Então, ela serve como esse armazenador de fluidos vindo da espiritualidade. Então, você pode, antes de começar o estudo, reservar ali 1 litro com água para que ele seja tomado depois do estudo. Mas, Carlos, é obrigatório? Não é. Eu posso não fazer o evangelho se eu não tiver água? Não é obrigatório. É uma recomendação. É algo que você pode fazer, mas não é algo que é uma regra fechada. Tem que ter. Certo. É recomendável, é interessante, mas se você não tiver naquele momento a água, não tem problema. Você pode seguir sem ter esse reservatório para a fluidoterapia. Está chegando aqui perguntas dos ouvintes e estão perguntando se pode fazer, colocar vela, incenso nesse momento, né, para harmonizar o ambiente. Veja só, os espíritas, eles tendem sempre à simplicidade. Os espíritas não costumam utilizar desses ritualismos, mas nós estamos tratando com outras pessoas que têm outras ideias religiosas. Se para aquela pessoa, para aquela religião, para aquela prática, é importante que se acenda um incenso, que se acenda uma vela, que se faça uma defumação, não há problema nenhum. Serve até como, para aquela prática daquela religião, uma motivação para a fé, essa prática. Energizar o ambiente deles. Justamente, né? Para aquelas pessoas que acreditam, que têm fé nisso, não há problema nenhum. Elas podem sim acender um incenso, acender uma vela, fazer uma defumação ou o ritual que elas acharem necessário para a preparação para esse momento especial. Outra pergunta aqui que estão acabando de chegar, querendo saber, na hora do evangelho, se a pessoa tem que estar com alguma roupa especial, alguma cor. Volto a repetir, nós espíritas sempre tendemos à simplicidade. Nós não recomendamos usar uma roupa específica ou uma cor específica, mas os outros irmãos de outras religiões que têm essas questões como relevantes, esse simbolismo como incentivo à fé, podem sim usar a cor que as fazem se sentir melhores, que as fazem mais sintonizadas com as entidades com que elas se sintonizam ou que acreditam. Não há problema nenhum. O importante é que você se sinta bem com a prática que você está realizando. Para nós espíritas não há uma recomendação específica a respeito disso. É simplicidade. Para os outros irmãos de outras religiões que também que fiquem à vontade para fazer como melhor se sentir. Então, após essa preparação, nós sugerimos a leitura edificante. Para que serve? Para que nós entremos num estado de melhor harmonia, que nós nos serenizemos. Muitas vezes alguém chegou para a reunião um pouco em cima da hora, então esse momento de leitura edificante é importante para que aquela pessoa se acalme e se prepare para o início do estudo. Que leitura seria essa? Quem é de outra religião pode pegar qualquer leitura que seja relevante para a sua religião e que tenha esse papel. Para nós espíritas, existem algumas recomendações, por exemplo, que a Federação Espírita Brasileira faz, a FEB, de livros para esse fim. Vou citar alguns: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso,
Fonte Viva, Vinha de Luz, que são do Espírito Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agenda Cristã, de Adé Luiz. Jesus no Lar, Alvorada Cristã, de Nélio Lúcio. Luz no Lar. Então, existem vários livros que têm essa finalidade. Você pode escolher um livro que se adeque a esse momento de serenização. O importante esse momento é uma leitura que não vai ter comentário. Não vai ter comentários, não vai ter reflexões, não vai ter debate a respeito. A finalidade única é a preparação para o momento do Evangelho. Carlos, e os ouvintes estão questionando, né? Se chegar alguém, alguma visita nesse momento que está sendo feito o Evangelho no Lar, pode participar? Você pode sim convidar a visita. Se a visita se sentir interessada e se sentir à vontade para participar, ótimo. Ela vai também servir como uma comunhão, vai servir nessa comunhão de trocas de energias, né? Vai servir nessa comunhão de entendimento do Mestre Jesus. Mas devemos respeitar, se essa pessoa não quiser participar, bem como também devemos respeitar se outros componentes da família que são de outras religiões não queiram participar desse momento. Se recusarem. A gente respeita o direito de não participar do momento especial. É importante que convidamos e respeitamos a decisão. E também, uma outra pergunta que é muito feita. Crianças podem participar? Podem e devem participar. Mas elas precisam ser orientadas que aquele momento não é um momento de brincadeira, não é um momento de dispersão, é um momento que nós vamos tentar nos aproximar como irmãos e como família. Então é importante que as crianças sejam orientadas para aquele momento especial. Bom, a gente está falando sobre o Evangelho no Lar, né? A gente trouxe o Carlos Martins, que é palestrante espírita, que já tem muitos anos de estudo, e aí parece assim uma coisa distante. Então hoje a gente também trouxe aqui para o estúdio uma convidada, que é a Isabel, para falar um pouquinho com a gente sobre essa experiência prática, né? Porque às vezes a gente fala aqui com alguém que entende, que é um especialista no assunto e tudo, e parece assim ser uma coisa um tanto distante. Mas eu queria que a gente pudesse falar aqui para os ouvintes um pouquinho dessa experiência prática. Então, eu queria, Isabel, que tu colocasse para a gente, dissesse um pouquinho para a gente se essa teoria, por exemplo, que o Carlos trouxe aqui para a gente, dessa prática, da colocação, por exemplo, da água para fluidificar, a leitura de um texto inicial, é exatamente isso que acontece? Tem alguma diferença do que você faz na sua casa? Não, é exatamente assim. A gente faz a leitura de um livro edificante e depois faz uma prece, lê o Evangelho e depois comenta o que cada um dos componentes desse Evangelho, desse Evangelho que acharam da leitura, né? Porque esse Evangelho na minha casa, ele começou porque eu tenho uma filha que queria que a gente levasse mais a sério essa coisa do Evangelho no lar. Aí o que ela fez? Ela fez um evangelho itinerante. Um dia na minha casa, um dia na casa de um filho, um dia na casa dela. Terminou que se chegou a esse grupo, um grupo de amigos que não tem familiares em São Luís. E hoje nós somos um grupo até grande. Nessa colocação da Isabel, Carlos, eu queria até perguntar para você, para que os ouvintes também possam ser esclarecidos. Tem problema a gente agregar pessoas que não sejam da família, já que o Evangelho é o Evangelho no lar? E outra coisa também que ela colocou sobre a leitura do Evangelho, tem problema não ser sequenciado? Tipo, se as pessoas optarem por fazer aquela leitura aleatória, é algo que é um problema? Vamos lá, vamos tratar por partes. A Isabel acabou trazendo os próximos passos do roteiro, né? Depois que você faz a harmonização, depois que você prepara ali a água para ser fluidificada, você vai para a prece, que é a prece inicial do estudo. Após isso, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da doutrina espírita, para nós espíritas, pode ser qualquer outra leitura para companheiros de outras religiões. E muitos fazem a escolha aleatória. Abrem um livro de maneira aleatória, Evangelho segundo o Espiritismo, e leem aquela página que foi escolhida aleatoriamente. Tem problema? Não tem. Não há nenhum problema. Mas é recomendável que façamos uma leitura sequencial. Por quê?
Porque esses livros eles foram organizados por um educador, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que utilizou um pseudônimo, que é o mais conhecido, Allan Kardec, de forma que cada item é complementar ao outro. As ideias vão se complementando na sequência da leitura. Então, o ideal é que nós façamos uma leitura sequencial da obra, para assim nós possamos abordar em sua totalidade. Mas, Carlos, se eu acabar em todos os estudos do Evangelho de ler o livro todo, o que eu faço? Volte para o começo. Porque todas as vezes que você revisitar um item do livro, você vai ampliar o seu entendimento. É por isso que é importante que seja sequencial. Mesmo que você volte para um item que você abordou anteriormente, você vai ter um entendimento maior, amplo, e muitas vezes você até modifica o seu entendimento na discussão com os outros parceiros do estudo. O ideal é que você leia 1 ou 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo e que o estudo tenha aproximadamente meia hora. Mas pode ser mais de meia hora? Pode. Pode ser no máximo até 1 hora. Não extrapolar esse espaço de tempo. Entre meia hora, o ideal, a no máximo 1 hora. Certo. A gente vai aqui então para um rápido intervalo e a gente vai... Estamos apresentando o que é o Espiritismo. A gente está de volta com mais um programa, o que é o Espiritismo, tratando hoje sobre o tema Evangelho no Lar, com Carlos Martins. Bom, retornando, Carlos, fecha pra gente qual seria, então, os próximos passos para que um Evangelho no Lar chegasse ao seu momento final. Vamos lá, vamos recapitular. A preparação, caso queira, com a água para ser fluidificada, o momento de vibração, a prece inicial, a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou de um livro de interesse, o debate entre as pessoas a respeito daquele tema. É importante que esse debate não parta para as polêmicas, para uma discussão rígida ou para divergências, porque o momento é um momento onde se busca a harmonização. Após esse momento, vem o próximo, que é o momento da vibração. Qual é a finalidade da vibração? É você se sintonizar com o Altíssimo, sintonizar com o Criador, pedindo o envio de boas energias para as pessoas que têm grandes responsabilidades na nossa existência. Como os políticos. Hoje os políticos são odiados, as pessoas preferem xingá-los a orar por eles. Mas eles também precisam das nossas preces. E esse momento de vibração serve para o envio de boas energias, até para esses políticos tão odiados. Lembremos que Jesus recomendou: amai ao próximo como a si mesmo. Mas as pessoas geralmente esquecem da outra parte do ensinamento, inclusive os seus inimigos. Então esse momento da vibração é onde você vai enviar boas energias, até para aquelas pessoas que você acha que têm diferenças com você. Porque essas energias servem para quebrar essas barreiras. Você pede também em nome de pessoas da família que possam estar passando por algumas dificuldades. Pode pedir em nome de si mesmo. Para fazer uma prova, precisa se preparar, que você consiga ter mais capacidade de estudar, de concentração. Então, nesse momento, os pedidos estão abertos, desde que não sejam pedidos esdrúxulos, como acertar na mega da virada, na próxima de 2020, né? Porque esses pedidos não são os pedidos ideais a serem feitos nesse momento de vibração. Carlos, como é feito no lar de cada pessoa, acho que tem que se pedir também pela proteção dessa casa, desse lar, por tanta violência que a gente vê. Justamente, é preciso pedir pela harmonização do lar, é preciso pedir pelos nossos irmãos que ainda estão nos erros, que estão ainda na prática do mal. Olha, muitas pessoas dizem que os espíritas, as pessoas dizem até por falta de conhecimento, que têm um pacto com o demônio. Não existe isso, os espíritas nem no demônio acreditam. Os espíritas acreditam que somente existe um Criador. E que não existe uma dualidade, uma disputa entre entidades antagônicas, Deus e demônio. Os espíritas acreditam que o mal, na verdade, é um momento de aprendizado para aqueles que se desviaram do bem. E após passar por esse aprendizado, eles vão se sintonizar novamente com o bem. Então, esse momento da vibração serve para que nós possamos pedir também para aqueles que ainda estão passando pelo mal, que eles recebam bons fluidos para voltar a se sintonizar com o bem. E finalizando
o estudo do Evangelho, nós faremos a prece de encerramento. Nós fazemos uma prece no início e uma prece no final para fechar todo o estudo. Vejam só, é importante entender o seguinte, essa é uma recomendação, é um roteirinho que nós estamos passando com um caráter educacional, com o caráter de apresentar ideias que são relevantes para a prática desse evangelho no lar. Mas a pessoa pode sim modificar e fazer da maneira que ela acha mais adequada. Não é uma ideia fechada, não é um ritual fechado, não é algo dogmático. É só uma recomendação, um roteirinho que pode ser sim adaptado e modificado de acordo com os praticantes do evangelho no lar. A prática, nesse momento do evangelho, da abertura, digamos assim, para uma mediunidade, para uma mediunização, é recomendada? Não é recomendável. Nós sabemos que existem aqueles que possuem o que nós chamamos de mediunidade ostensiva. É uma mediunidade que, quando ela não está sob controle ou quando ela ainda não é estudada, ela pode dar manifestação a qualquer momento. Aflorar. Então, esse momento do Evangelho do Lar, ele não é um momento para o afloramento dessa mediunidade. Não é ideal que aconteça. Os momentos de reunião mediúnica, eles servem para outra finalidade e ele tem outro processo de preparação. Ele não tem essa mesma finalidade do Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar tem uma finalidade diferente. O momento de reunião mediúnica ou de afloramento da mediunidade é outro, que tem outras finalidades. Então é importante nós entendermos que o Evangelho no Lar é para que nós nos sintonizemos com os ensinamentos do Mestre Jesus, para nós cristãos, ou para outros praticantes de outras religiões, se sintonizem com as ideias da sua religião. Mas para nós espíritas, não é recomendável que esse momento seja um momento de manifestação, de evocação, não, porque o momento para isso é outro, não esse. Carlos, ao longo dessa 1 hora aqui quase de programa, a gente conversou sobre o Evangelho, sobre a prática desse Evangelho no lar, e eu queria que a gente pudesse fechar esse entendimento falando um pouquinho sobre os benefícios que essa família ganha, né, digamos assim, por exercer essa prática, por fazer essa prática semanalmente na sua casa, com seus familiares. Quais os reais benefícios do Evangelho no lar? Bem, os benefícios que eu vou citar agora, eu vou separar em 2 momentos. Porque existem aqueles que fazem o Evangelho do Lar sozinhos também. Esses que fazem sozinhos, eles, além de se aprofundarem nos ensinamentos do Mestre Jesus, eles vão se sentir paulatinamente mais harmonizados, mais serenizados. Eles vão conseguir entender de maneira mais profunda o que o Mestre Jesus espera de nós como espíritos sintonizados com o amor. Então, esse entendimento, mesmo que introspectivo, por alguém que está fazendo o Evangelho no Lar sozinho, vai acontecer. Quando praticado em ambiente familiar, onde todos os familiares estão participando, além desse mesmo entendimento que aquele que está sozinho alcançou, o maior benefício é a aproximação dos laços familiares. Esse é o maior legado do Evangelho no Lar, feito em família. Aqueles irmãos, aqueles parentes que muitas vezes estavam com entreveros ou sentiram as suas suscetibilidades feridas dentro do relacionamento familiar, no momento do Evangelho no Lar, eles conseguem vencer essas diferenças, se aproximam e passam a se amar mais, a se entenderem mais, passam a ter mais empatia um pelos outros. Nós sabemos, segundo os ensinamentos espíritas, que na família estão os maiores desafios que nós temos. Por incrível que pareça, as famílias servem como escola de amor. Laboratório, Isso, né? Espíritos que tinham diferenças em outras vivências se reúnem nas famílias para que aprendam a se amar, a se aceitar, a se tolerar. E o momento do Evangelho do Lar serve como ferramenta para alcançar esse objetivo de estreitamento dos laços familiares e de aproximação dessa ideia de amor incondicional que o Mestre Jesus nos deixou como maior ensinamento. Agora, Isabel, você está ouvindo aqui o Carlos explicando esses benefícios na prática, né, da sua vivência dentro da sua família. Esses benefícios são reais? O que é que você percebeu de mudança com a prática do Evangelho? E há quanto tempo vocês têm feito o Evangelho? A gente está fazendo esse Evangelho já tem uns 5 meses. E realmente,
o maior ganho de fazer o Evangelho no lar é transformar o lar em lar. E você sentir um acolhimento dentro da família, no sentido de que, ó, meu filho mais velho, eu passava 20 dias sem vê-lo. Hoje, eu sei que toda semana, no dia do Evangelho, ele vai estar presente. A minha nora, eu tinha um relacionamento muito frio. Hoje eu chamo de Neuzinha. Quer dizer, é um ganho muito grande. Há uma aproximação bem maior, né, com os familiares. Você nem acredita o tamanho, assim, eu digo sempre, agora, que eu já não reconheço algumas das pessoas que fazem parte. Porque tiveram tantas mudanças pessoais, no sentido de serem mais amorosas, principalmente. A principal mudança que eu senti foi a coisa da fraternidade, de ser mais amoroso, de estar mais disponível pro familiar, de ter um entendimento maior das falhas um do outro. Esse foi o maior ganho. Então existe o antes e o depois do Evangelho do Lar. Sim, então, para a maioria da família, você hoje é mãe de todos, né? Sim, grande mãe e grande filha também. Isso dá um trabalho. Então, para quem está nos ouvindo, né, fica então a dica de iniciar esse Evangelho no Lar, né, depois de tudo que foi falado, de toda a dinâmica aqui que o Carlão trouxe pra gente, do depoimento da Isabel, dessa experiência familiar que ela traz, porque às vezes isso é uma coisa tão distante, a gente fica deixando para depois, quando você pode começar a viver esses benefícios agora, né, então não tem por que adiar. Agora a gente vai, então, já caminhando para o nosso encerramento, com mais um momento musical, para a gente fechar falando um pouquinho sobre a casa espírita que o Carlos frequenta, que é o Eurípides Bassanufo. Mas agora... Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com o programa que é o Espiritismo, lembrando a vocês das nossas redes sociais. Quem quiser encontrar a gente, saber o tema do próximo programa, basta acessar a gente através do Facebook e do Instagram, digitando o programa o que é o Espiritismo. E se você também quiser ouvir novamente, gostou do programa, quer recomendar para um amigo, enviar para alguém, toda terça-feira, o programa que foi gravado no sábado é disponibilizado no nosso canal no YouTube, que também chama Programa o que é o Espiritismo. Eu tô inscrito. Já ia cobrar agora, que agora eu vou cobrar dos convidados essa inscrição, hein? Para que a gente possa levar esse conhecimento da doutrina para o maior número de pessoas, né? Afinal, essa é a função do grupo divulgar, que é o grupo mantenedor desse programa. Bom, para a gente fechar aqui, Carlos, a gente estava conversando e a gente falou sobre essa ideia de o Evangelho no Lar não ser necessariamente sempre na casa, assim, viajei. Eu acho que é uma coisa importante da gente também, não pode fechar sem finalizar isso, de dizer que a pessoa leva isso para onde ela estiver. Justamente. Vamos tratar novamente de metáforas. Ainda há pouco eu disse que o Evangelho para nós é uma metáfora para nós aprofundarmos nos ensinamentos do Mestre Jesus. Quando a gente diz Evangelho, significa abracemos Jesus e tragamos o seu exemplo para a nossa vida. A outra metáfora é lar. O lar, na verdade, não está indicando o espaço físico, a casa. Está indicando a reunião de pessoas afins. Está indicando a reunião familiar. Então, ainda agora a Isabel citou que ela praticou um evangelho no lar itinerante. Cada dia era num espaço, cada dia era numa casa. Então você pode praticar o evangelho em qualquer lugar. Viajei, estou em outro estado, mas está em família, reúna. Não está em família, faça só. Mantenha o mesmo dia, mantenha o mesmo horário da prática, que é salutar, que seja com essa disciplina, e faça. A ideia de lar não é o espaço físico, não é o espaço com longitude e latitude determinada, não. É a ideia de harmonização e de união entre espíritos e com a ideia de amor ao próximo. E se você espírita que está ouvindo a gente ainda sentir dificuldade de fazer a implantação desse evangelho na sua casa, outra coisa, outro recurso que você também pode aproveitar é que nos centros espíritas hoje tem muitas equipes que vão
realizar na casa das pessoas a implantação do Evangelho no lar. Por exemplo, no centro que eu trabalho, que é o Caminho Verdade e Vida, a gente tem uma equipe que toda sexta-feira se disponibiliza aí na casa das pessoas que frequentam o centro e tem interesse em implementar esse trabalho ou querem entender exatamente como é que funciona a dinâmica na prática, tem essa experiência também. O Grupo Espírita Eurípides Basanunfo, que é o que eu frequento, também está se organizando para que grupos possam visitar as casas das pessoas, incentivando a prática do Evangelho no lar e indicando esse roteiro que eu repito. Não é um roteiro fechado. Ele não precisa necessariamente ser feito dessa forma. Mas é somente para critério didático, ele é recomendado, ele é ensinado. Então a pessoa pode adaptar esse roteiro que nós passamos às suas necessidades. Agora a gente vai soltar a vinheta do Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, pessoal, uma das coisas que a gente gosta muito aqui no Grupo Divulgar, que é o grupo que mantém o programa que é o Espiritismo, é essa diversidade, né, das pessoas poderem ser de diversas casas. O Fernando, que chegou aqui para somar com a gente, é do Maranhense. Isso, lá do CEM, Centro da Espírita FEMAR, Maranhense. e o centro ao lado da FEMAR. Eu sou do Caminho Verdade e Vida. E outras pessoas, muitos aqui participantes são da Emmanuel, o Raimundo do Fraternidade. Então a gente tem pessoas de várias casas. E a gente também gosta sempre de trazer convidados de outras casas para que a gente possa conhecer e entender o trabalho que as casas estão fazendo. E até porque também muitas das vezes o ouvinte, mas eu moro em tal bairro, fica distante, por exemplo, da Emmanuel, que é no Coatraque. Então a gente gosta sempre de trazer pessoas de locais diversos para que a gente possa levar, né, as pessoas o conhecimento da doutrina onde quer que ela esteja. E o Carlos vem de um centro que fica localizado na Alemanha. Eu queria, Carlão, que você falasse um pouquinho para os ouvintes exatamente aonde fica a localização do Eurípides e as principais atividades, os dias e horários. Bem, o Eurípides Basanunfo, ele fica na Avenida dos Franceses. A melhor dica para encontrar a casa é localizar a quadra de esportes que tem ali na Alemanha, um pouco antes do elevado. Há um elevado na Alemanha, ali na ladeira, na parte alta da ladeira, um pouco antes tem uma quadra de esportes. Entre a quadra de esportes e uma concessionária de veículos, há uma entradinha que às vezes é um pouco difícil de localizar, achar, tá? Você pode seguir em frente que aquela entradinha leva ao Grupo Espírita Eurípides Basanunfo. Então, qual é a dica? Encontrou o elevado da Alemanha, subiu a ladeirinha, olhou a quadra de esportes, entre a quadra de esportes e a concessionária de veículos, há uma entrada que leva ao Grupo Espírita Eurípides Basanunfo. Olha, nem sempre ele foi escondidinho assim. Mas tá? eu ia dizer outra coisa, o Eurípides Basanunfo está no caminho do Cristo, já tem a porta estreita. Justamente, a porta estreitíssima. Nem sempre ele foi escondidinho assim. É importante lembrar que o Grupo Espírita Eurípides Basanunfo é um grupo tradicional, de São Luís, já tem mais de 3 décadas de atuação. Começou pelo trabalho, no primeiro momento, solitário, de Vilma Mendonça, uma figura muito aproveitar conhecida e mandar no movimento um beijo grande para ela, gosto espírita, muito da que Vilma. quem a conhece sabe que ela tem muitas limitações físicas, mas mesmo com essas limitações físicas, ela teve o afinco de trabalhar naquela casa, inicialmente sozinha e depois formando o grupo que hoje é chamado Grupo Espírita Eurípides Basanunfo. Então, encontrou a quadra, encontrou a concessionária, siga em frente, você chega na nossa casa. Nós temos, como todas as casas tradicionais, momentos de estudo de toda a doutrina espírita. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do Livro dos Médiuns, estudo do Livro dos Espíritos, estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo sistematizado das obras básicas. Todos esses estudos estão lá. Estudo da mediunidade, todos esses estudos estão lá distribuídos durante a semana. Nós estamos tratando do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos 2 dias na semana onde nós fazemos um estudo dentro da casa espírita que é muito semelhante a esse estudo que nós estamos tratando hoje aqui, do Evangelho do Lar. Esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo acontece nas terças-feiras às 16 horas e nas sextas-feiras a partir das 19 horas, que é o dia que eu participo como coordenador do estudo. Então, quem estiver interessado em conhecer e se aprofundar, vejam só, o que é interessante do Evangelho segundo o Espiritismo? O que é interessante desse estudo? Muitas vezes pessoas vão participar conosco e continuam praticando a sua religião. Eu já tive
como coordenador do estudo, a experiência de ter participando de maneira disciplinada, com frequência, pessoas que se diziam de outras religiões. Olha, eu sou de outras religiões, mas eu gosto de frequentar. Então, nós estamos tratando de Jesus, gente. Nós estamos tratando da ideia cristã. Então, essa é uma ideia aberta, essa é uma ideia que serve para qualquer um, independente de qual religião siga. Se você, então, quiser visitar, quiser conhecer como funciona esse entendimento do mestre, está convidado. Na nossa casa, 2 momentos na semana. Terça-feira, às 16 horas, com a coordenação da Vilma Mendonça, que é a fundadora da casa, e nas sextas-feiras, às 19 horas, que é com a minha coordenação, e muitas vezes com outros colegas que também me substituem nessa coordenação. Carlos, Dona Sônia ainda está por lá? Dona Sônia agora está retornando à nossa casa, inclusive está fazendo parte da diretoria. Ela ficou um momento afastada porque ela precisou cuidar da mãe, que estava no estado delicado de saúde, mas agora ela está retornando à nossa casa e com certeza vai atuar com muito mais afinco, trazendo toda a sua serenidade, toda a sua harmonia para o trabalho do Grupo Espírita Eurípides de Barçanufo. Eu peço um favorzinho quando olha ela, dê notícias minhas por onde eu estou, porque nós frequentamos Jardim da Alma juntos e há muito tempo eu não a vejo. Vou dar o seu recado. Interessante que a Vilma Mendonça também começou frequentando o Jardim das Almas. Bom, pessoal, a gente vai finalizando aqui o nosso programa, né? Deixando o lembrete de quem quiser ouvir novamente ou então recomendar um amigo, basta acessar o programa, o que é o Espiritismo, através do YouTube. Se inscrevam, gente, se inscrevam no canal, tá? É isso aí. Ah, mas o programa segue. Raimundo esses nossos produtores orienta. são ótimos. Raimundo tá me lembrando aqui que o programa segue. A gente termina, porque agora o programa tem 2 horas, né? Então a gente tem essa primeira hora com as entrevistas, com as conversas. E a gente segue com mais 1 hora aí de música espírita pra gente descobrir os novos talentos aí que o Espiritismo tem produzido. A gente finaliza por aqui, com a certeza de que a gente volta no próximo sábado, deixando no canal. Nós merecemos um pouquinho desse prestígio, porque verdade. Serve não para nós alimentando o nosso ego, mas serve como divulgação da palavra cristã. Esse é o objetivo de se inscrever no canal. Deixamos aqui o nosso beijo, o nosso abraço aos nossos queridos ouvintes, em especial a Andréia, o Reinaldo, o Brito, que está lá em Palmelo, ouvindo a gente, acompanhando o programa. Esqueceram de ligar, foi para ele fazer aqui a participação no programa, mas sábado que vem tem mais. No mesmo horário, às 17 horas, aqui no programa Ilha do Amor. Quer falar, Fernando, se despedir? Eu queria agradecer a oportunidade de, depois de 8 anos, estar retornando ao rádio, em outro segmento, né, falando de espiritismo. Para mim é uma experiência nova, para mim é um imenso prazer estar com essa turma toda aqui, que é só gente, podemos dizer, só irmãos mesmo, gente boa. E não saia daí, fique com a gente, que daqui a pouco a gente retorna aqui à casa novamente, né? Vou pegar mais um pouquinho da palavra aqui para agradecer a produção do programa por esse convite. Quando eu recebi o convite, inclusive eu disse para a Isabela, esse foi um presente de ano novo. Eu estou retornando, já fui convidado uma primeira vez, a segunda vez que eu estou aqui, e eu pensei, caramba, estou voltando com o maior senso de responsabilidade. Olha, gente, falar a respeito do Evangelho no Lar, falar a respeito do Mestre Jesus é uma responsabilidade enorme. E eu vim para cá trazendo o peso dessa responsabilidade, mas me senti satisfeito e muito acolhido pelos companheiros da Ilha do Amor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela confiança de trazer-me para tratar de tão relevante tema. Muito obrigado. Isabel, quer falar, se despedir? Beijo. Bom, pessoal, Isabela, um beijo para a doutora Regina, que está mandando aqui um alô para a gente. Obrigada pela sua audiência. Quero Fala, mandar um Fernando. abraço aí o pessoal do CEM, que é o Centro Espírita Maranhense, o pessoal da FEMA, que é a Federação Espírita do do Maranhão, e também o Ismael, né? Que é outra casa Que é também, outra ali casa, que forma, onde eu né? frequento todo final de semana por lá, tem feito grandes amizades.
E eu quero só deixar uma pergunta no ar. Quem é que vai pagar pizza hoje? Quem tá estreando? Ninguém mandou fazer essa pergunta, né? Não, sábado que vem o povo mostra as fotos do grupo, hein? Acompanhem. E outra, um abraço a todas essas casas espíritas. Do Maranhão. Com certeza. Estamos abertos, exatamente. Basta vir aqui no programa, dizer o tema que quer falar, a gente está sempre de portas abertas. Um beijo grande a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37. Eu não tenho asas para voar.